Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao blog número 2. Tá ouvindo? Esses são os passarinhos cantando aqui. E todo dia de manhã é assim, eu escuto os passarinhos. Que maravilha! Você já parou para pensar sobre algumas doutrinas da sua crença? E quando eu digo crença, eu me refiro a placas de igreja. Que nem, tipo assim, Assembleia de Deus. Ou então, Igreja Pentecostal. Ou então, Ministério Fogo Estranho. Ou então, Igreja Adventista. Igreja Católica. Igreja sei lá o quê. Tipo assim, não importa a doutrina ou a placa de sua igreja. Mas você já parou para pensar sobre algumas doutrinas? Então vamos falar sobre isso hoje. Prepara a minha crucificação. A igreja é muito importante, porque você precisa de um lugar para você se congregar, para você ter comunhão com pessoas que também acreditam no Messias e que sabem que o Messias é o único intermédio entre você e Deus. Então, tipo assim, para você ter uma comunhão com a comunidade, com o povo que faz parte do povo de Deus. Então, tipo assim, você precisa de um lugar para você se encontrar, para você ter comunhão. Enfim, igreja é muito importante também para você aprender muitas coisas dentro da palavra de Deus. Enfim, de que se a pessoa que está ensinando na base da verdade. Então, tipo assim, o que despertou na realidade essa questão de eu jogar isso daqui no ar, assim, na rede social, é um vídeo que eu vi de uma irmã falando as razões porque que ela saiu do ministério que ela estava lá, enfim, e tinha que falar se ela saiu sobre maldição, sobre bênção. Tipo, eu não tenho nada contra a liderança, e eu acho liderança até bom, ao ponto que a liderança não toma a autoridade de Deus sobre a sua vida. Então, tipo assim, respeita a sua liderança. É bom você respeitar a liderança que vem de Deus e não ficar focando o tempo todo sobre a liderança que Deus te deu. Só que o homem, ele tem um poder de abençoar aquilo que Deus não amaldiçoou ou de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, tipo assim, maldição e bênção são coisas que já estão escritas aqui, na Bíblia. Então, o homem não tem direito de criar a sua própria doutrina em cima de uma crença que ele mesmo acredita. Então, tudo tem que ter uma base. Então, a primeira doutrina que eu quero confrontar é aquela doutrina que diz assim que você não pode falar mal sobre o ungido de Deus. Vamos entender primeiro o que significa ser ungido de Deus. Ungido de Deus, na realidade a palavra, nós sabemos que existe só um ungido de Deus. Ungido de Deus, a palavra para ungido é Mashiach, ok? Você pode procurar, pode pesquisar isso. A palavra para ungido é Mashiach. Mashiach, trazendo para a nossa linguagem, é Messias. E Messias no Novo Testamento significa Cristo. Então, se você afirma que você é ungido de Deus, então você está afirmando que você é o próprio Cristo. Então, tipo assim, não tem pé e não tem fundamento essa doutrina. O que nós não podemos fazer de jeito nenhum, mas que é lógico que a gente não pode fazer porque é lei, e quem ama a Deus segue a sua lei, e a sua lei não é pesada, são as palavras de João, em que ele falou, segue a lei de Deus. Então, tipo assim, a gente não pode dar falso testemunho, que é lei. O que a gente não pode fofocar também. Quem fofocava antigamente era separado pelo próprio Deus. Deus feria aquela pessoa com uma doença que se chama tarará, que a gente hoje em dia a gente traduz como lepra, só que na realidade não é lepra, é uma doença menos pior do que a lepra, é uma doença curável, com certeza. A pessoa era separada do acampamento, ela não podia entrar no acampamento porque a pessoa falava demais e falava muito mal e blá blá blá. Então, tipo assim, a pessoa, ela era separada pelo próprio Deus. O próprio Deus afastou aquela pessoa da comunidade de Israel. Então, isso é lei. A gente não vai falar mal sobre pessoas.
Mas o que a Bíblia não impede da gente fazer é da gente falar a verdade. Se uma injustiça aconteceu com você, Deus estabeleceu justiça, ok? E para você alcançar a justiça, você tem que abrir a sua boquinha. Você não vai fazer a sua própria justiça, você não vai se vingar da pessoa, que isso na realidade significa fazer a sua própria justiça, mas você pode sim denunciar e falar a verdade e advertir as pessoas sobre uma mentira que está acontecendo. Eu estou gostando desse tema, eu acho que eu vou continuar. A próxima pergunta que eu quero te fazer agora é: será que uma liderança espiritual, ela foi dado o poder de te abençoar ou de te amaldiçoar? Tipo assim, com certeza, o sacerdote ele abençoava as pessoas, e pessoas que faziam voto na Nazireu, até pessoas, enfim, ele podia abençoar as pessoas. Só que o sacerdote ele tinha sangue israelita, ele tinha sangue sacerdotal. Isso foi herdado. Então, tipo assim, como o povo judeu não foi substituído pelo povo gentil, e você pode conferir isso em João 4, ver o que Jesus falou sobre pessoas que adoram aquilo que não conhecem e pessoas sobre o que adorem aquilo que conhecem, o que significa também adoração em espírito, em verdade, espiritualmente e em verdade. Então, você pode rever isso. O ponto é que até Jesus, que era filho de Deus, que realmente exerciam a função como autoridade de Deus, ele tinha que ser aprovado pelas lideranças aqui na Terra, as lideranças estabelecidas por Deus. Qual a liderança que aprovou a liderança que você tem? Escolhe bem as suas lideranças. Tipo assim, não é o óleo que está sobre a cabeça dele que vai fazer dele uma liderança. Então, tipo assim, um ponto é que para Jesus também enviar os seus discípulos, ele tinha que ser uma liderança espiritual, uma liderança reconhecida pelas lideranças de Deus aqui na Terra, ok? Até Jesus, ele estudou os profetas, a lei, as escrituras. Até Jesus, que é filho de Deus, ele estudou, ok? Então, não seja tolo, seja uma liderança preparada e irrepreensível, tá? Eu não estou dizendo para você estudar teologia sistemática ou essas coisas, não. Estuda a palavra, que é palavra mesmo. Seja aprovado pela liderança que é realmente uma liderança de Deus, e não por pessoas que praticamente pegaram o óleo, um balde de óleo mesmo, e derramaram sobre elas, tá? Ou arranjaram pessoas para ungir elas como lideranças, né? Então, tipo assim, toma cuidado, escolhe bem as suas lideranças, não se deixe enganar por qualquer pessoa. Curiosidade que eu queria mostrar para você é que Jesus, sendo rabino, ele tinha essa autoridade de enviar os discípulos dele como apóstolos, porque a palavra apóstol, que é apóstolo ou missionário, não vejo diferença entre essas duas funções. A palavra que é enviado. Então, quando Jesus ele enviou os seus discípulos, ele literalmente estava fazendo deles apóstolos, ou a palavra mais correta seria para isso emissário. Uma obrigação de um emissário era ir às cidades, enfim, ajuntamento de pessoas e tal, e anunciar o reino de Deus e contar essas boas novas, contar essas notícias que a gente pode, da gente retornar à lei de Deus, a gente retornar novamente aqui a doutrina, a cultura e a tradição que Deus estabeleceu para nós, e que agora nós como gentios, que nós também como gentios, nós temos esse privilégio de fazer parte do povo de Deus. Então é isso. Tome cuidado com a sua liderança. Favorite esse vídeo, dá uma curtida nele, compartilhe, siga-me no Facebook, no Twitter, Instagram, enfim, Twitter e Instagram eu não uso na realidade, só que você pode dar uma curtida na página lá, Márcio Conrado, pode me seguir também no Facebook, e é isso aí, a gente se vê quinta-feira com um vlog Pensa Comigo, que vai ser sobre Páscoa especial. Então fique na Shalom
e Shavuot Tov, e uma semana boa ainda. Tchau!